Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, canal da missionária Marilene Siqueira. E hoje nós iremos meditar na importância das escolhas. E eu pergunto a você nesse dia, quem já em algum momento da vida não fez uma escolha errada? Acredito que todos, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, já fizemos escolhas erradas, escolhas que nos arrependemos mais tarde, escolhas que nos trouxe prejuízo. E o Senhor Jesus, Ele nos dá o direito de termos escolha, de fazermos escolhas para a nossa vida. Deus, Ele nos deu o livre arbítrio. O que é isso? O nosso direito de escolhermos. A palavra do Senhor lá em Deuteronômio, capítulo 30, vai falar que Deus colocou diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Cabe a nós escolhermos. E o desejo de Deus é que Ele escolha, que nós possamos escolher a vida, que nós possamos escolher a bênção. Mas Ele colocou diante de nós as duas, a vida e a morte. Cabe a nós escolhermos o melhor. Cabe a nós escolhermos estarmos sempre buscando a Deus, estarmos na presença de Deus. Eu sempre falo que a decisão mais importante que eu já tomei na minha vida, a melhor escolha da minha vida, foi quando eu decidi escolher o Senhor Jesus como Senhor da minha vida. Porque foi a decisão mais importante, a maior alegria da minha vida. A coisa que eu me sinto mais feliz foi ter o Senhor Jesus, escolher o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O dia mais importante da minha vida. Isso já tem mais de 15 anos que eu escolhi o Senhor Jesus. E todos os dias eu pergunto para Ele o que Ele deseja da minha vida, o que Ele deseja que eu faça. Porque não tem coisa melhor no mundo do que servir ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos chama nesse dia a fazermos escolhas. E hoje nós iremos meditar sobre a importância dessas escolhas. Por isso eu escolhi o texto que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, que diz assim: a casa na rocha e a casa na areia. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. O Senhor Jesus, nesse texto aqui de Mateus, ele está falando de duas pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Duas pessoas que tiveram a oportunidade de escolher entre praticar a palavra do Senhor e não praticar a palavra do Senhor. Ele coloca aqui: aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica. O Senhor Jesus fala que nós temos que ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Mas nós não temos apenas que ouvir a palavra do Senhor. Nós também temos que praticar
a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus fala que aquele que pratica a palavra do Senhor, ele é comparado àquela pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, veio os problemas, veio as decepções, mas aquela casa, ela não caiu. Mas aquele homem que ouve a palavra do Senhor, mas não pratica, e Jesus compara aquela pessoa que construiu a casa sobre a areia. Veio o vento, veio a tempestade, e o que aconteceu? Aquela casa, ela caiu. Porque ela não estava firmada na rocha, ela estava firmada na areia. E o Senhor Jesus, ele nos convida a nós firmarmos a nossa casa na rocha. E essa rocha é Ele, é o Senhor Jesus. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, que nós buscamos fazer a vontade do Senhor, nós somos aquelas pessoas que estão firmadas na rocha. Porque o que nós podemos aprender com esse texto? Todos nós, em qualquer momento da vida, o que nós podemos aprender com esse texto, com essa passagem? Todos nós, em algum momento da vida, iremos passar por tempestades, iremos passar por problemas, por aflições. A palavra do Senhor Jesus nos avisa, nos ensina que no mundo tereis aflições, mas tende coragem, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas vezes tem pessoas que vão até Jesus, que aceitam o Senhor Jesus e pensam que a partir desse momento elas não vão ter problemas. O Senhor Jesus não fala isso. O Senhor Jesus nos afirma que nós teremos aflições, que nós teremos problemas, que nós iremos passar por tempestades, que nós iremos passar por lutas. Mas tem uma grande diferença para aquele que passa por problema, para aquele que passa por dificuldades com Jesus e aquele que não tem Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele nos ensina a confiarmos nele, a firmarmos a nossa casa na rocha, que é ele. Que quando nós firmamos a nossa casa na rocha, que é o Senhor Jesus, na sua palavra, nas suas promessas, nós vamos ficar firmes. Nós iremos passar por problemas, mas esses problemas não vão nos destruir. Esses problemas vão nos fortalecer, vão nos fazer crescer, vão nos fazer ser cada vez pessoas melhores, cada vez pessoas preparadas para conseguir vencer as lutas, para chegarmos a patamares mais altos. Quando nós estamos firmados na rocha, que é o Senhor Jesus, ele nos capacita a chegarmos mais longe, a vencermos obstáculos, a vencermos as lutas do dia a dia. Porque o Senhor Jesus, ele está conosco. Não importa a tempestade que nós iremos passar, mas o Senhor Jesus está conosco. Ele nos chama a confiarmos nele, a obedecermos a sua palavra. Todos nós iremos passar por problemas, mas quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus, nós iremos vencer todos esses obstáculos, todos esses problemas, porque o Senhor Jesus, ele está conosco, ele nos dá força para vencer. Mas quando nós não temos o Senhor Jesus, quando nós estamos nas trevas, estamos afastados do Senhor Jesus, nós iremos passar por problemas. E muitas vezes nós iremos ficar pelo meio do caminho, nós não iremos vencer, nós iremos perecer pelo meio do caminho, nós iremos ficar pelo deserto. E o Senhor Jesus, ele nos chama, nesse dia que se chama hoje, a voltarmos os nossos olhos para o Senhor Jesus, a colocarmos a nossa confiança nele, a ouvirmos a sua palavra, a esperarmos nele, a confiarmos nele. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em homens, em governos. E o homem, ele é falho. Se nós colocamos a nossa confiança no homem, pode ter certeza que
que o homem ele vai falhar. Quando nós colocamos a nossa confiança em governos, em dinheiro, na nossa inteligência, na nossa força, nós somos pessoas, nós somos pecadores. O Senhor Jesus ele nos chama a nós colocarmos a nossa confiança, a nossa esperança nele, que é o autor e consumador da nossa salvação. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus, nós vamos vencer. Mas quando nós colocamos a nossa confiança no homem, com certeza nós iremos nos frustrar, nós iremos nos decepcionar, nós iremos ficar pelo caminho, ficar pelo deserto. Assim como aconteceu com os israelitas quando saíram do Egito. Porque ao invés deles colocarem a sua confiança em Deus, eles colocaram a sua confiança nas circunstâncias. Eles não tiveram fé em Deus. Eles apenas olharam para as circunstâncias. Eles acharam que eles não tinham força para vencer. Mas o Senhor Jesus nos chama a colocarmos a nossa confiança nele, a esperarmos nele, a firmarmos a nossa casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Porque quando nós firmamos a casa na rocha, não tem vento, não tem tempestade que nos derruba. E saiba que todos nós iremos passar por problemas. Todos nós, em algum momento da vida, seremos abalados por tempestades, como a morte, como a doença, com a separação do casamento, com o divórcio, com algum problema familiar. Mas quando nós estamos firmados na rocha, que é Jesus, quando nós estamos ao lado de Jesus, buscando a sua presença, buscando fazer a vontade dele, o Senhor Jesus, ele nos fortalece, ele nos ajuda a passarmos pelas tempestades, ele ajuda para que a nossa casa fique firme, porque todos nós, em algum momento da vida, iremos passar por problema, mas confie em Deus, coloque a sua confiança em Deus, espera nele, porque ele vai cuidar de nós, porque ele tem cuidado de nós. E ele nos chama, nesse dia que se chama hoje, a voltarmos os nossos olhos para ele, a buscarmos ele, a não confiarmos em nós mesmos, nem na nossa habilidade, na nossa força, na nossa inteligência, mas que a gente possa colocar a nossa confiança nele, porque ele cuida de nós, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos ama acima de tudo. Então que nós possamos nesse dia ficarmos a nossa casa na rocha, que é o Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus vos guarde, que Deus vos livre de todo mal. Amém?